Bom, então foi das características básicas do padrão básico dos amniotas, e para poder falar para nós, eu preciso explicar um pouco a divisão dentro do grupo. Basicamente, os amniotas são divididos em grandes grupos em função da quantidade de fenestras temporais. O que são fenestras temporais? Estão representadas nas figuras aqui abaixo. São espaços vazios, ou seja, sem a presença de ossos, formados na região da têmpora, por isso são fenestras temporais. Basicamente, o que importa para a gente é falar de dois grandes grupos dentro dos amniotas. São os sinápsidas, que apresentam apenas uma fenestra na região temporal, e os diápsidas, que apresentam duas fenestras na região temporal. Além dos sinápsidas e dos diápsidas, que são os dois grandes grupos de tetraápidos e amnióticos, tem outros dois grupos. Os anápsidos, que não apresentam nenhuma fenestra temporal na região temporal. Os euriápsidos, que apresentam uma abertura aqui na região temporal, mas ela é diferente da abertura dos sinápsidos. E muitas pessoas argumentam que, na verdade, os anápsidos e os euriápsidos são formas modificadas de diápsidas. De qualquer forma, diápsidas, anápsidas e euriápsidos são contemplados dentro do grupo chamado de saurópsidos, e os sinápsidos são um grupo à parte. Uma coisa importante, sempre que tiver um hashtag partícula mostrado, significa que nós fazemos parte desse grupo, para a gente se orientando, não ficar perdido. Então, nós somos sinapses. E os sinapses são os primeiros tráficos amnióticos a se tornarem abundantes. Em relação aos não-amnióticos, e ao longo da evolução dos sinapses, a gente observa de novo essa questão da postura se tornar cada vez mais vertical. Então, tem um direcionamento de cotovelos para trás e dos joelhos para frente. O que significa que esses animais tinham capacidade de circulação de forma mais eficiente e grupos contínuos muito lateralizados. A partir do transversal, inclusive, todos os grupos que eu vou apresentar têm as formas herbívoras e formas carnívoras. Eles foram extremamente importantes entre o Permiano e o Triássico, de uma variação considerável de tamanho e de peso de 10 kg a 200 kg, e tinha algumas formas, por exemplo, que atingiam até meia tonelada. E se a gente olhar esses primeiros sinápsidas, eles também parecem muito mais lagartos do que mamíferos, que são os representantes atuais dos sinápsidas. Bom, dentre os sinapses, eu vou usar essa estrutura de 2 pontos aqui para salientar uma hierarquia taxonômica. Então, a gente está falando de sinápsidas. Dentre os sinápsidos, eu vou falar de um grupo em particular, que são os pelicossauras. Os pelicossauras foram dominantes no período Permiano inferior da Laurásia, em ambientes pantanosos equatoriais. Lembrando que a Laurásia foi aquele supercontinente que ficou no hemisfério norte, amplamente, tinha um grandão que ficava no hemisfério sul, exatamente no hemisfério sul. Uma característica emblemática do grupo, que não são todas as formas que apresentavam, é uma vela dorsal. Essa vela representada aqui nessas formas desse slide. A função dessa vela dorsal é bastante controversa, tem pessoas que argumentam termorregulação e outras associadas à reprodução. Os sinápsidos envolvem diferenciação entre os dentes, que se chama heterodontia. Só que nesses pelicossauros, sinápsidos pelicossauros, a heterodontia era incipiente, ou seja, pouco desenvolvida. Mas tinham diferenças morfológicas entre as formas carnívoras e as formas herbívoras. Só que essa moção seria a visão do seu jardim no Carbonífero superior, lá no Novo México, nos Estados Unidos. Então, seriam formas como essa que você encontraria em representantes dos sinápsidos pelicossados. Atentem que algumas formas apresentam a crista, como aqui e aqui, e outras formas não apresentam a crista.
Outro grupo importante de sinapses, do qual nós somos parte, são os terapsídeos. Os terapsídeos foram dominantes do Permiano superior até o Triássico, e a origem do grupo ocorreu de ancestrais comuns como pericossauros. E nesse grupo, os membros da cintura estão dispostos de forma ainda mais verticais. Aqui já dá para ver algumas semelhanças com mamíferos, né? Tem alguns grupos bastante carinho de lagarto, mas tem outros que já falam assim, isso daqui daria para ser como um animalzinho de estimação, por exemplo. Bom, a nutrição dentro dos terapêuticos, você já começa a observar a heterodoncia, ou seja, tem as grupos exclusivos, que tem grupos similares, tem grupos servidos. Em alguns grupos tem uma redução acentuada na quantidade dos dentes. Boa parte dos terapêuticos se extinguiram no final do Permiano. O final do Permiano marca a maior extinção de todas que o planeta Terra já viveu até o presente. E daí todas as linhagens, à exceção dos mamíferos que tinham um cetáceo inferior. Um grupo importante de terapêuticos do Paleozoico são os sinodontes, formas herbívoras com uma redução acentuada dos dentes. Essencialmente sobram duas presas que podem ter tido função de reprodução, porque tem diferença de tamanho entre essas presas, eventualmente machos e fêmeas. E um grupo essencialmente exclusivamente herbívoro. Agora eu vou falar de alguns outros grupos que não são sinápticos, mas mais para constar que tem outras formas de vida de tetrápodes amnióticos. Por exemplo, os paleossauros, tem essas morfologias bastante particulares. Esse aqui lembra até uma montaria de um dos filmes do Senhor dos Anéis. Outro grupo importante de anápsidas são os mesossauros. Os mesossauros são os primeiros amniotas que retornam secundariamente à água. Isso eu acho uma coisa muito interessante, que os tetrápodes têm todo um movimento de adaptações para construir o ambiente terrestre, depois alguns grupos retornam secundariamente. Eles têm uma série de adaptações para essa vida no ambiente aquático, como cauda, os membros se desenvolvem e são mais achatados. E uma coisa particular do grupo é que eles foram usados no estabelecimento de Gondwana. Nós encontramos fósseis deles tanto na América do Sul quanto na África. E aqui alguns outros grupos, só para deixar claro que não é porque os sinápses eram o grupo dominante no Paleozoico, não existia, por exemplo, diápsidas. Inclusive diápsidas que eram capazes de planar. Eles tinham costelas alongadas e a interpretação que faz é que nessas costelas tinham alguma projeção da pele e esses animais eram capazes de planar. Então, resumo da ópera, já falei bastante anteriormente, mas durante o início do Devoniano, no início do Paleozoico, entre o Devoniano e o Carbonífero, os grupos de tetrápode mais importantes são os não amniotas, e a partir do Permiano, grupos que ganham importância entre os amniotas são particularmente os sinápsidas. E com a extinção do Permiano, entre Permiano e Triássico, os não amniotas perdem importância para sempre. Os sinápsidas têm importância no Triássico inferior e médio, e depois é o reinado dos diápsidas. E agora eu vou falar um pouco de como era a vida na Terra durante o Paleozoico, só para a gente não perder o contexto como um todo. Então, no Ordoviciano, essencialmente, nós temos a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, particularmente musgos, hepáticas e antósteros, ou seja, plantas terrestres sem sistema vascular. Elas eram e ainda são plantas de pequeno porte e estavam sempre associadas aos corpos d'água. Em relação aos animais, surgem os ostracodermes, que eram esses peixes com uma carapaça cefalotorácica, escamas recobrindo a epiderme e nadadeiras pares ausentes ou pouco desenvolvidas. E, eventualmente, surgem peixes cartilaginosos também.